E se eu te disser que composto não é um fertilizante? E esta? Olá malta daqui da vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar disso mesmo, vamos falar de composto e em como composto não é um fertilizante, se bem que também pode fertilizar e pode fazer algumas coisas que os fertilizantes fazem. No final do dia, o que isto é semântica, é a forma como nós chamamos as coisas e isso pode querer dizer muita coisa, pode não querer dizer nada, as palavras têm bué poder, mas também por vezes atrapalham as coisas. Deixa-me cá, então, alinhar um pouco esta linha de pensamento que eu quero partilhar contigo. Então, o que é que torna um fertilizante num fertilizante? Fertilizante é basicamente adicionares ao solo nutrientes que já estão num formato que as plantas conseguem captar. Ou seja, são nutrientes num formato solúvel, são sais minerais, que já estão num formato que as plantas conseguem chegar ali e absorver aqueles nutrientes. Isso é fertilizantes. Adicionar nutrientes ao solo. Então, o que é isto composto? Composto é um preparado biológico, ou seja, é um preparado com vida, está cheio de vida, está cheio de micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos, protozoários, nematóides e toda uma carrada de coisas boas que está ali naquele composto. No entanto, todas essas coisas boas também criam nutrientes num formato solúvel, ou seja, é por isso que o composto também tem nutrientes num formato que as plantas conseguem captar, ou seja, também é fertilizante. No entanto, a cena maior do composto não é a cena de ser fertilizante, é a cena da vida, a cena de ser um preparado biológico, a cena de ter vida nesse preparado. E nós já vimos alguma dessa vida nos vídeos mais para trás, onde nós vimos ao microscópio alguma dessa vida. Vimos bactérias, fungos, protozoários e nematóides. Se não estou em erro, vimos estes 4 e vimos também alguns poros e coisas assim. Por isso vai ver esse vídeo atrás se queres ver como é que é a forma dessa vida. Então, a cena que eu quero passar aqui para ti é que a parte importante do composto é que é um preparado biológico, ok? Então, mas porquê esta diferença? Porquê é que isto interessa saber? Porquê é que te interessa saber isto? Uma coisa, se o teu solo está pobre, entre aspas, em nutrientes num formato solúvel, ou seja, nutrientes num formato que as plantas já conseguem captar, e isto porque Ellen Ingham, uma cientista norte-americana que estuda o solo, que estuda a biologia do solo, todas essas coisas incríveis, vai ver quem é que ela é, brutal. Ellen Ingham diz uma coisa que é: não existem solos pobres. Todos os solos têm todos os minerais que as plantas precisam para crescer. Estão lá, os minerais estão lá. No entanto, podem estar... Os minerais estão aqui nestas pedras, por exemplo. Têm diferentes tipos de minerais, em diferentes rácios, mas estão todos aqui. Isto é o que ela afirma. No entanto, não estão num formato que as plantas consigam captar. As plantas não conseguem chegar aqui e comer todos os nutrientes que estejam aqui presentes nesta pedra. Ou seja, é preciso existir um processo para tornar estes nutrientes que estão aqui a constituir esta pedra, torná-los num formato que as plantas consigam captar. E essa é a parte-chave do que ela diz. Ou seja, ela diz que não existem solos pobres, todos os solos têm todos os nutrientes que as plantas precisam, no entanto estão fechados, estão aqui trancados em forma de pedras, de areias, de argilas, de limos, de tantas outras coisas, matéria orgânica também, uma carrada de coisas. Então o que é que precisa de acontecer? É preciso a vida, é preciso que exista vida, micro-organismos neste caso, e macro-organismos também, temos um papel fundamental nesse sistema, mas é preciso vida para circular os nutrientes que estão aqui trancados para formar plantas, por exemplo. Depois essas plantas vão formar animais, e esses animais vão formar todo um ciclo brutal. Mas essa é a cena que ela diz. Então, se todos os nutrientes que as plantas precisam já estão no solo e nós precisamos é de vida, então será que nós precisamos de pôr ali às plantas os nutrientes que nós achamos que as plantas precisam, os NPKs ou qualquer outra coisa, que são os azotos e essas coisas assim, ou colocamos nós lá a vida que a planta talvez precise, mas colocamos uma carrada de biodiversidade de vida de diferentes bactérias, diferentes fungos, diferentes protozoários, diferentes coisas, e essa vida vai trabalhar depois com a planta e a planta lá sabe o que ela quer. E o que é que achas que vai ter melhor resultado? Um local onde vamos ter que estar sempre a pôr nutrientes para o solo, num formato que as plantas consigam captar, mas vamos estar constantemente a ter que pôr mais nutrientes e mais nutrientes e mais nutrientes, porque o que vai acontecer também é lixiviamento. Tal e qual como se nós tomarmos bem suplementos, nós vamos ter, o resultado final desses suplementos todos que vamos tomar, desses nutrientes todos que vamos tomar, é urina cara. Vais ter uma urina super cara, porque é na tua urina que vai estar lá todos esses nutrientes que o teu corpo não conseguiu absorver. E o mesmo acontece no solo. Se colocares uma carrada de fertilizantes para cima do solo, o que vai acontecer é que esse solo vai lixiviar, ou vai ser levado para chuvas, ou o que for, não vão ficar ali os nutrientes.
Porque uma coisa que agarra os nutrientes são micro-organismos também. São os micro-organismos que agarram os nutrientes. E as plantas também. E nós também. Nós também somos organismos. Por isso são esses organismos que conseguem agarrar os nutrientes e fazer com que eles fiquem ali. Mas se não houver uma rede para parar alguns desses nutrientes de continuarem o seu caminho, então vamos perdê-los. E é por isso que no próximo ano temos que pôr mais adubo, ou temos que pôr mais fertilizantes. E temos que estar sempre a pôr, sempre a pôr, sempre a pôr. Mas a natureza já cá anda há bué de tempo e nunca ninguém teve que a fertilizar. Por isso, o que é que ela usava? Já pensaste nisso? O que é que ela usava? O que é que estas eras estão aqui a crescer, que nós nunca fertilizámos, nunca fizemos porra nenhuma, elas estão aqui a crescer bem como a porra? Como é que isso é possível? Então não temos que fertilizar? Se calhar não. Se calhar temos de trabalhar sim com a vida do solo. Se calhar esse é um dos processos. Existem mais? De certeza que sim. Existe tanta coisa que nós ainda não sabemos. E o que é incrível. Por isso, malta, esta é a mensagem que eu te quero deixar aqui. É a diferença entre fertilizante e composto. Não estou a dizer para deixares de fertilizar. Não. Faz o que tu achas que deves fazer. Sem dúvida que sim. No entanto, tem noção disso. Tem noção que fertilizante vais ter que estar sempre a pôr. Porque nós não sabemos ainda, não sabemos as quantidades certas que esta planta quer, na altura que ela as quer. Porque as plantas querem diferentes nutrientes em diferentes alturas. E nós ainda não sabemos isso tudo. Nós pensávamos que os principais ingredientes eram 3 apenas, os NPKs, potássio, fósforo e azoto. No entanto, está a saber que já afinal já são 8. 8, sem aqueles as plantas não sobrevivem bem. Mas se calhar vai saber e não são 8, são todos. E qual é que é a forma que nós conseguimos ter todos os nutrientes ali, quando a planta os quer? É ela estar a trabalhar com os micro-organismos que lhes vão circular esses nutrientes para ela. E ela depois vai circulá-los para eles. E toda uma farnóplia de coisas brutais. Por isso, malta, aprendam a fazer composto, por exemplo. Ou então comprem bom composto. Onde é que se compra bom composto? Não sei. Mas uma boa forma de experimentares é meteres num pequeno frasquinho ou num copo, experimentares crescer um feijão, por exemplo. Experimenta crescer alguma coisa. Se crescer, boa. Se não crescer, não obrigado. Não quero esse. É uma forma. Outra forma de veres o que é um bom composto, sem teres microscópio, essas coisas assim, podes... O que é que podes fazer mais? Podes colocar todo esse composto numa pilha e se ele começar a aquecer, por exemplo, é porque ainda não está pronto para pôr na horta. É porque ainda não passou pelo seu processo todo, ainda não está totalmente transformado. Por isso, se ele começar a aquecer, é porque ainda não está pronto para pôr na horta. Por isso, a próxima vez que fores comprar mais desse composto, tens atenção e coloca-o no monte. Por exemplo, outra dica. Se tiveres microscópio ou se quiseres aprender com isso, podes fazer isso, podes olhar para a vida que está lá e perceberes se é um bom composto, ou seja, se está cheio de vida ou se não. Porque muitas vezes também o que chama composto é, na verdade, fertilizantes. É simplesmente matéria orgânica que foi ensopada em nutrientes, por exemplo. Também acontece. Por isso, há todo um monte de coisas. E eu não te quero pôr medo. Isto não é nada difícil. Faz o que tu sabes. É só isso que deves fazer. Eu estou a fazer o que eu sei. E se calhar daqui a um ano vou olhar para este vídeo que estou a fazer e este puto não sabia nada do que ele estava a dizer. Afinal não é nada assim. É possível. E eu cá estarei para assumir isso. Mas por agora, o que eu tenho aprendido com Ellen Ingham é isto. E é isto que eu estou a partilhar também convosco. E é brutal. A cena da vida, a cena do composto ser um preparado biológico, com vida. E essa também é uma das razões pelas quais não precisas de encher um campo cheio de composto, pôr camadonas de composto, porque o que tu vais fazer é inocular o sol que já tens com a vida que tu queres. Isso é uma das formas também de ver o composto. É que não precisas pôr grandes quantidades, mas pôres e inoculares o sol. Da mesma forma como produzimos cogumelos, por exemplo. Imagina que vais produzir cogumelos em palha. Tens ali aquela bolona de palha ou aquele saco de palha ou o que for. Mas depois só vais pôr algumas sementes, entre aspas. Só vais pôr algum do micélio por lá. E esse micélio depois sim é que se vai espalhar para aquela palha toda. E o mesmo é com o composto. Não precisas pôr carradonas, só precisas pôr algum para que ele consiga inocular. E imagina que vais pôr num dia brutal de sol. Ok, se calhar não vais ter lá vida nenhuma no final. Por isso existem todos uns fatores a ter em conta. Mas sabe isso, sabe que composto é vida, fertilizante pode não ser. Fertilizante é simplesmente os nutrientes que vais continuar a ter que pôr no sol porque ainda não tens lá a vida para agarrar esses nutrientes. Não quer dizer que não tenhas ou que não possas pôr fertilizantes. Claro que sim, existem possíveis soluções para tudo. E por vezes a solução é essa, é colocar algum fertilizante. Tal e qual como químicos. Se imagina que tens uma produção, só tens batatas por algum motivo. E a tua sobrevivência está dependente daquelas batatas e elas estão a ser afetadas por algo que tu podes resolver com um químico. Então, és tu passar fome
ou tu comeres uma coisa menos boa. O que é que tu preferes? Eu se calhar preferi comer uma coisa menos boa do que ir à vida. Mas lá está, tudo depende da situação de cada coisa. E é isso que eu quero partilhar contigo. E a cena do composto é essa. Composto é vida, fertilizante, pode não ser. Mas não estou a dizer que é mau. Usa também, mas pode não ser. A cena que eu te quero ensinar é isso. E como é que se faz composto? Existem tantas formas. Misturar carbono com azoto. Essa é a cena. Misturar carbono com azoto. O que é azoto? Por exemplo, esterco. Por exemplo, matéria orgânica. Por exemplo, essas folhas têm diferentes níveis de azoto para diferentes níveis de carbono. Existe aqui um rácio. Existem tantas outras coisas. Há tanto aqui. O composto é todo um mundo para falarmos e descobrirmos, aliás. Mas é basicamente isso, é a mistura do carbono, que é coisas que já estão mais secas. Por exemplo, esta folha aqui é maioritariamente carbono, já está seco. O azoto que estava aqui já foi. Esta aqui ainda tem azoto, tu consegues ver por causa da cor verde e tudo isso. Ou seja, basicamente é misturar os verdes com castanhos. Por exemplo, uma das cenas, aqui vemos o verde como sendo azoto, mas o azoto também pode ser, na verdade, castanho em forma de cocó, exatamente. Pode ser os nossos contributos humanos ou de qualquer outro tipo de animal, por exemplo. Também é isso, é misturares isso com palha, misturares isso com folhas, misturares isso com madeira, misturares isso com algo, e depois é essa mistura, num rácio certo, vai-te dar X preparados. Vai-te dar um composto mais bacterial ou um composto mais fungal. E depois tens todo aquele processo de deixar aquecer, de voltar a dar ar ao composto e tudo isso. Parece bem de trabalho, parece bem difícil, é bué da simples. Dá erros, mas se não errarmos nunca aprendemos, não é? O que é fixe, eu já errei bué e continuo a errar bué e ainda bem que é assim. E aliás, num futuro vídeo é de mostrar os erros que eu ando a cometer ou que tenho cometido, e alguns ainda continuo a cometer. Vou partilhar isso com vocês porque acho também importante. E aliás, isto fruto de uma conversa que tive hoje com uma das pessoas que nos ouve e foi fixe, aceitei o desafio e vou fazer isso. E pronto, o que é que eu tenho mais a dizer? O que é que tenho mais aqui a dizer? Composto, fertilizantes. Algo mais? Pá, malta, eu acho que já disse tudo assim de uma forma muito resumida. Dá para falar muito mais disso. Há tanta coisa que eu ainda não sei, por isso se eu disse alguma coisa de errado, por favor, corrija-me cá em baixo nos comentários. Por favor, eu estou aqui para aprender, não estou aqui só para partilhar o que eu sei, o pouco que sei. Porque há tanta coisa que eu não sei. E eu sei que não sei essas coisas. Então imagina aquelas que eu não sei que não sei. Muita coisa que eu não sei. O que é fixe, malta. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Lembrem-se, composto, vida, fertilizantes é nutrientes num formato que a vida iria transformar. Se tiveres vida no solo, talvez não precises de fertilizantes. E a cena é essa. A cena é trabalhares com a natureza. Se a cena é trabalhares com a natureza, porquê é que vais continuar a fazer fertilizantes? Porquê é que não trabalhas realmente com a natureza? Não trabalhas realmente com os micro-organismos que já estão na natureza? Não quer dizer que não possas fazer fertilizantes. Faz, sem dúvida. Uma outra coisa muito rápida de ver fertilizantes, e se calhar nem devia dizer isto, porque parece que estou a dar pauladas nos fertilizantes, ou quem usa. Não é nada disso que eu quero fazer. Nada. Porra. Se tu usas fertilizantes e te dá resultado, por favor, continua. Eu não estou aqui para dizer que estás a fazer errado. Não é isso. Mas uma coisa também que se vê nos fertilizantes é... Normalmente são usados para crescer plantas super grandes e grossas, boa produção, tudo ali à grande, o caraças. Mas... uma forma que nós também conseguimos produzir humanos grandes e caroças em gradalhões é dando-lhes fast food, por exemplo. Certo? Se só comermos merdas, açúcares e caraças, também vamos ficar bem grandes. No entanto, não quer dizer que fiquemos saudáveis. Certo? Porque se era não tomamos os nutrientes certos naquela altura ou cenas, que eu nem sei. Mas também podemos crescer super grandes. E o mesmo se calhar acontece às plantas. Se calhar as plantas estão super grandes, têm um tomatão enorme, tudo boeda grande, mas será que são saudáveis? Será que têm todos os nutrientes? Será que quando vais comer aquela maçã te vai saber a algo ou não sabe a nada? Tipo aquelas que tu compras a maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes nos supermercados. Estás a comer uma maçã, mas é só água, não sabe a nada, não tem nada, porque não tem lá os nutrientes, não tem lá aqueles sais minerais, aquelas coisas boas que deveria ter, supostamente. Isto porquê? Porque se calhar foi alimentada à força, foi quase como um foie gras de fertilizantes, foi alimentada à força. Não, vais comer isto, mas eu não quero só isto, agora até preferia comer umas saladinhas. Não, vais continuar a comer este fast food que eu te estou aqui a dar, porque eu quero ter maçãs grandes. Não quer dizer que tenha de ser assim. Mas epá, e malta, se calhar isto pareceu bué que estou aqui a dar pauladas na cena do fertilizante, mas não, o fertilizante tem o seu lugar, sem dúvida, tudo tem o seu lugar. Tudo depende depois também do que é que cada um quer. Tudo tem o seu lugar e fertilizantes são brutais e há tantos fertilizantes brutais que tu podes usar
E eles têm o seu lugar, sem dúvida. Imagina para dares um boost do caraças numa planta quando a transplantaste ou o que for. Uou! Usa fertilizantes porque vais ajudar a planta a crescer ali tão mais rapidamente e depois, mas coloca também a vida para que quando os fertilizantes fizerem o seu papel e forem lixiviados, alguns deles perdidos, alguns deles absorvidos pelas plantas, quando isso acontecer, já vais ter ali os micro-organismos a circularem também os nutrientes do solo. Por isso não estou a dizer para usares um ou usares outro, porque não usar os dois? E essa é a coisa-chave. Porque não usar os dois? Estás a fazer um transplante? Bota logo ali um bocado de fast food para eles crescerem rápido e bem e o caraças. E depois mete também a vida, para a vida depois, a longo prazo, fazer o trabalho que ela deve fazer. Porque não? É uma ideia que me parece muito melhor do que dizer apenas mal dos fertilizantes, que eu espero que não tenha dito, disse só certas cenas. Mas composto super fixe, fertilizantes super fixe, tudo é super fixe, tudo funciona, tudo dá certo, depende de como é usado. Pumba. E por isso, malta, muito obrigado por estarem aí. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, digam-me cá em baixo o que é que vocês acharam disso ou não. E já sabes que um bom local para estar é no nosso grupo fechado, Facebook, onde existem vídeos exclusivos, coisas que eu vou passando aqui na horta ou aqui no terreno e tudo isso que vamos fazendo. Vão para lá, coisas para te mostrar, perguntas que tu podes fazer também. Tantas coisas boas, tanta coisa exclusiva que só vai estar lá e só podes ter acesso se estiveres lá. É grátis, só tens que fazer uma coisa: responder umas perguntinhas, pedires para aderir, ou melhor, pedires para aderir respondendo a umas perguntinhas, assim é que está certo, e depois eu terei todo o gosto em te receber nesta nossa comunidade de solucionadores, de malta que não quer só aprender, mas também quer fazer. E esse é que é o ponto-chave. Porque ter todo este conhecimento aqui, mas se não usarmos, não nos vale a um chavo, não nos vale nada. É quase que como se tivéssemos só, quase como se o conhecimento fosse só nutrientes que estamos a pôr para o corpo, que vão ser perdidos em forma de urina. Basicamente é basicamente isso. Disse basicamente 3 vezes, não foi? 4 agora. Fixe. Por isso, malta, muito obrigado, espero que tenham gostado. E se esta informação foi útil, por favor, partilha com alguém também. Faz esta informação chegar a alguém, ajuda alguém partilhando esta informação. E isso também é importante. E o que é importante também é tornar-te numa solução. Por isso, malta, até ao próximo vídeo e obrigado por estarem aí. Até já.